Difícil explicar direito o que aconteceu comigo naquela estrada, porque tem coisa que nem quem vive acredita de primeira. Mas vou contar do jeito que saiu naquele dia, sem inventar moda. Só quem dirige de verdade sabe como é que a noite pesa quando a gente tá sozinho na boleia, com o corpo cansado, a cabeça voando e a estrada parecendo que não acaba nunca. Pois bem, tinha parado na BA-093, num ponto de caminhoneiro entre Camaçari e Pojuca. Quem roda ali conhece o lugar. Banheiro velho, luz piscando, cheiro forte de urina misturado com mofo, aqueles azulejos meio ocres, parte quebrados. Nada que alguém queira usar. Sempre passei direto, desde a época do tanque químico, porque o pessoal comentava que aquele banheiro não era dos melhores. Mas como dizem por aí, vontade de ir ao banheiro não respeita a opinião de ninguém. O estômago já vinha embrulhado fazia umas 2 horas. Comida de posto, meu amigo. Às vezes desce bem, às vezes parece castigo. A dor apertou de um jeito que nem deu tempo de pensar 2 vezes. Encostei o caminhão mais perto que consegui do banheiro. Tinha umas poças escuras no chão, uns restos de lama seca no canto da calçada. E desci quase correndo, tentando manter a dignidade. A porta do banheiro parecia mais pesada do que devia. Empurrei devagar, já esperando aquele estalo que as portas velhas costumam dar, mas não fez som nenhum. Nada mesmo. Só abriu como se estivesse lubrificada demais, sabe? Estranhei um pouco porque lembrava de já ter ouvido o caminhoneiro reclamando que aquela porta fazia um barulho infernal. Mas deixei pra lá. Lá dentro, 3 mictórios antigos. Aqueles presos na parede, amarelados pelo tempo, com umas manchas que não dá para saber se são de ferrugem, sujeira ou descaso. A luz no teto piscava como se estivesse pedindo socorro. Eu sempre fico ressabiado com lugar mal iluminado, mas a necessidade falou mais alto. Fui no do meio, porque os outros 2 tinham respingo seco demais. Negócio é não encostar em nada. Enquanto aliviava, senti aquele silêncio estranho, pesado. Não dava para ouvir nem caminhão passando na pista. Parecia que alguém tinha abafado o mundo lá fora. O cheiro também parecia mais forte ali dentro, mistura de urina velha, produto de limpeza aguado e mofo preso nas paredes. Aquilo ardia no nariz. Foi aí que percebi algo. A porta do banheiro não tinha aberto, não tinha fechado. Não tinha feito nenhum tipo de barulho, mas senti a presença de alguém do meu lado. Não é exagero, não é paranoia, não foi imaginação. A sensação veio como se alguém tivesse se colocado em pé no mictório ao lado. Um deslocamento de ar, sabe? O tipo de coisa que só quem viaja sozinho de noite percebe. A pele até arrepia. Olhei de canto de olho, sem virar o rosto por completo. E o que vi me deixou travado. Um homem, extremamente sujo. Roupas rasgadas, como se tivesse passado por barranco, cerca de arame, mato fechado, não sei. O peito dele estava arranhado, aberto em alguns lugares, com uns cortes compridos, secos. A cabeça caída para frente, como se estivesse olhando para o chão. A barba rala, o cabelo grudento, o corpo meio curvado. Só que tem um detalhe. Ele estava usando o mesmo mictório que eu tinha acabado de usar segundos antes. E o pior, ele não fez barulho nenhum quando pisou, quando parou, quando chegou perto. Nada. Nem um rangido do sapato, nem um passinho, nem arrasto, nem respiração forte. Nada. Meu coração disparou na hora. Falei um boa noite meio atravessado, daquele jeito que homem fala quando está tentando manter a compostura. Ele nem se mexeu. Nenhuma resposta. Continuava ali, imóvel, cabeça baixa. Terminei rápido. Não tinha mais xixi nenhum para sair, para ser honesto. E fui lavar as mãos tentando fingir normalidade. A pia também era velha, meio solta da parede. Abri a torneira e a água saiu fraca, gelada. Quando levantei o rosto para olhar no espelho, vi o tal homem de novo. Mais exatamente, vi o reflexo dele atrás de mim.
O reflexo estava ali, mas atrás de mim não tinha ninguém. A pia ficava num ponto onde eu conseguia ver toda a área dos mictórios. Era só virar o corpo um pouco, mas antes de virar, fiquei encarando aquele reflexo por uns segundos. O homem parado, cabeça baixa, braços soltos, como se tivesse acabado de sair de uma briga feia. No espelho dava para ver que o peito dele estava mais machucado do que imaginei. Parecia até que alguém tinha enfiado faca ali. Respirei fundo e girei o corpo rápido para tirar a dúvida. O homem estava lá. Dessa vez, não só estava lá, como estava muito mais perto, a poucos centímetros de mim. Não sei como ele se aproximou sem fazer barulho. Sério mesmo. Qualquer pessoa caminhando naquele chão úmido faria pelo menos um estalinho, uma respingada, qualquer coisa. Mas ele... nada. Surgiu ali de repente. Tentei falar alguma coisa, mas a voz sumiu. O olhar dele era o pior. Fundo, escuro, quase preto. Não parecia olhar para mim, parecia olhar através de mim, como se eu fosse só um pedaço de vidro. E aí aconteceu o que até hoje eu não consigo explicar direito. Num piscar de olhos, ele simplesmente não estava mais ali. Não virou sombra, não caminhou, não correu, não ouvi nada. Ele só sumiu, como se alguém tivesse apagado uma vela. Eu travei na frente do espelho por uns segundos, tentando entender. O corpo inteiro tremia. Tentei puxar o ar devagar, mas a respiração não obedecia. E aquela luz piscando fez tudo parecer pior, como se estivesse marcando o tempo do meu medo. Saí quase tropeçando, coração batendo no pescoço. Lá fora, o vento da estrada bateu no meu rosto e deu um pouco de alívio, mas as mãos continuavam tremendo. Tinha um frentista sentado perto da bomba, mexendo num celular velho. Cheguei perto dele porque precisava falar com alguém, qualquer um, antes que minha cabeça explodisse. Contei rápido, tropeçando nas palavras, dizendo que tinha alguém no banheiro, que o cara estava ferido, que surgiu do nada, que sumiu do nada. Eu mesmo devia estar com a cara branca, porque o frentista me olhou estranho, como se eu estivesse bêbado ou passando mal. Quando terminei de falar, ele só virou o rosto devagar para o banheiro. Ficou uns segundos olhando para a porta, sem dizer nada. Depois balançou a cabeça de um jeito pesado, como quem já escutou aquilo antes, e falou: "Todo mundo que vê esse homem descreve ele igualzinho, igualzinho." Senti os pelos do braço arrepiarem. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, tentando não gaguejar. Ele respirou fundo, apoiou os cotovelos nos joelhos e continuou: "Mas sabe o estranho mesmo? Eu só consegui engolir seco." "O quê?" "Ele morreu faz uns 7 anos, usando aquele banheiro." Meu estômago virou. Tentei rir, fingir que era brincadeira, mas o frentista não tinha cara de quem estava brincando. Ele olhava sério, meio cansado, como quem já repetiu aquela história cedo demais e tarde demais. "Tentaram roubar o caminhão dele", disse. "Deram umas 3 facadas e deixaram ele sangrar ali dentro. Dizem que ele tentou sair para pedir ajuda, mas caiu. Morreu antes de alguém chegar. Corpo ficou ali dentro até o dia clarear. Desde então, aparece para quem estaciona no ponto onde ele foi achado." Demorei um pouco para entender o que ele quis dizer com ponto onde ele foi achado. Quando finalmente consegui mexer as pernas, caminhei de volta para o meu caminhão. As lâmpadas do posto jogavam aquela luz amarelada no asfalto, meio fraca, meio triste. Passei a mão pelo cabelo, tentando afastar aquilo da minha cabeça. Mas a sensação ruim ainda estava grudada em mim. Abri a porta da boleia e subi. Antes de dar partida, olhei pelo espelho retrovisor. Reflexo meio torto, meio sujo de poeira. E o que vi? Meu caminhão estava estacionado exatamente no ponto em que a polícia tinha marcado o corpo com giz anos atrás. Exatamente ali. Um círculo de giz, meio apagado pelo tempo, mas ainda visível se olhasse com cuidado. O mesmo lugar, o mesmo espaço, a mesma posição. Senti o sangue gelar. Aquela parte da pista estava vazia, como se ninguém quisesse parar ali há muito tempo.
Talvez o pessoal já soubesse da história. Talvez todo mundo evitasse aquele pedaço sem nem perceber. Dei partida tremendo. O motor roncou forte, mas parecia longe. Afastei o caminhão devagar, tentando não olhar para os espelhos. Não queria ver mais nada que não fosse a estrada à frente. Joguei marcha, acelerei um pouco e só quando cheguei perto da saída para Pojuca é que consegui respirar de verdade. Parei no acostamento uns quilômetros depois, só para garantir que estava bem. Os braços ainda tremiam, a boca estava seca, mas a cabeça estava funcionando o bastante para entender uma coisa. Eu tinha visto um homem que não devia estar vivo. E não era sombra, não era delírio, não era susto da noite. Eu vi ele, eu senti ele do lado, eu vi o reflexo, eu senti a presença. E ele sumiu na minha frente. Não tem explicação fácil. Continuei dirigindo naquela viagem, mas nunca mais parei naquele ponto. Nunca mais nem reduzi ali perto. A BA 093 inteira mudou para mim depois daquela noite. Estrada sempre foi lugar de história, mas aquela foi a única que mexeu com o que eu acreditava. Hoje em dia, quando conto isso para alguém, o pessoal tenta achar explicação. Falam de cansaço, falam de imaginação, falam de susto, falam de luz piscando. Mas quem vive sozinho nas estradas sabe reconhecer quando tem mais do que os olhos alcançam. E aquele banheiro, aquele homem, aquilo não foi coisa de mente cansada. Se vocês algum dia passarem por aquele trecho da BA 093, façam um favor para vocês mesmos. Não parem onde eu parei. Não deixem o caminhão dormir no ponto errado. E se por acaso a porta do banheiro abrir sem fazer barulho, pense 2 vezes antes de entrar. Tem coisa que não morreu direito naquele lugar e não gosta de ficar sozinha. Se você ouviu essa história até aqui, meu amigo, respira fundo antes de seguir viagem. Estrada de noite tem dessas coisas que ninguém explica, mas que todo caminhoneiro conhece bem demais. E se esse relato te arrepiou de um jeito diferente, faz o seguinte: deixa um like aí para fortalecer o canal e para esse vídeo chegar em mais gente que roda sozinha de madrugada. Se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente, porque aqui cada relato pode ser o último da sua noite tranquila. Daquele dia em diante, nunca mais consegui encarar o toque do celular do mesmo jeito. Sabe quando algo tão pequeno vira um marco? Tipo, antes disso era só um som normal. Depois virou um gatilho que me deixa com o coração batendo lá na garganta. E tudo começou numa noite que para mim tinha tudo para ser só mais uma entre tantas. Estava na universidade, já quase no fim do semestre, aquele ritmo meio doido de trabalho final, prova, professor passando atividade extra. Cheguei no campus cansada, com a cabeça cheia, mas ainda assim rindo com meu grupo porque a gente estava tentando decorar umas frases para uma apresentação. Nada demais, só rotina de estudante mesmo. A aula terminou. E fui direto para o bloco onde tinha tomado café mais cedo para buscar minha garrafinha que eu tinha esquecido. No caminho, o celular vibrou no bolso. Estranho porque ninguém costuma me ligar tarde. Na tela, o nome da minha mãe. E antes mesmo de atender, deu para ver o horário. 23h48. Na hora, pensei que ela estava precisando de algo do mercado ou perguntando onde eu estava, porque às vezes ela fazia isso mesmo sem querer. Mania de mãe. Mas quando atendi, o jeito que ela respirou me gelou de cima a baixo. Parecia que ela estava chorando, mas não era aquele choro desesperado. Era aquele choro preso, de medo mesmo, como se ela estivesse tentando falar sem deixar alguém ouvir. Tem alguém tentando entrar aqui, ela disse baixinho, quase num sussurro rouco. O mundo parou na minha frente. Juro,
Aquele corredor da faculdade, que tinha um ventilador velho fazendo barulho, de repente ficou tão silencioso que eu só ouvia os soluços dela. Falei rápido, sem pensar em nada. Mãe, tranca tudo, eu tô indo. Não sei se ela respondeu, porque logo depois a ligação cortou com um teque seco que fez o celular vibrar na minha mão. Tentei retornar. Deu chamada direta. Tentei mais 2 vezes, 3, 4, nada. A sensação que dá quando a gente tenta proteger alguém que ama e não consegue, não dá para explicar direitinho. Só sei que minhas mãos começaram a suar e eu saí praticamente correndo para o estacionamento. Nem pensei se o portão do campus estava aberto, se tinha segurança, se eu estava com meu cartão, nada. Só fui indo, tropeçando em degrau, sentindo a perna falhar. Lembro de passar por uma colega e ela perguntar se eu estava bem. Nem respondi. Abri o carro com a chave tremendo, entrei e fui. Só que não fui dirigindo normal. Fui com aquele tipo de pressa que a gente sabe que é perigosa, mas também sabe que não tem outra escolha. No trajeto, minha cabeça estava num turbilhão. Minha mãe mora sozinha comigo e a vizinhança sempre foi tranquila, mas tranquilo não significa imune. Sempre tem aquela história de casa arrombada mais longe, um comentário sobre alguém estranho andando pelo bairro. Nada muito concreto, mas que, quando uma ligação dessas chega, vira realidade. Cheguei perto do bairro e já fui olhando tudo. Poste, luz, qualquer movimento. Uma das janelas da casa dos vizinhos ainda estava acesa, mas a da minha casa estava apagada. Estacionei rápido demais, quase batendo no portão. Nem tirei a mochila do carro. Saí correndo, batendo o pé forte no chão, chamando pela minha mãe. O portão estava trancado por dentro, a porta também, e a casa estava num silêncio tão grande que eu cheguei a achar que tinha chegado tarde demais. Juro que pensei o pior. Fiquei batendo na porta, chamando, até ela aparecer do corredor com cara de quem acordou sem entender nada. A roupa dela estava amassada, o cabelo preso de qualquer jeito, e ela veio caminhando devagar, piscando muito por causa da luz do corredor. "O que foi, filha?" Ela perguntou com aquela voz pesada de quem saiu do sono profundo. Quando ela abriu a porta, eu só consegui abraçar. Senti o cheiro normal dela, o calor do corpo e tremi dos pés à cabeça. A reação dela foi me abraçar de volta, mas com aquele cuidado de quem não sabe ainda o que está acontecendo. Expliquei tudo meio embolado, falando rápido demais. "Tu me ligou, disse que tinha alguém tentando entrar. Tu estava chorando. O telefone caiu." Ela ficou me olhando com a sobrancelha franzida, como se eu estivesse contando um absurdo. E doeu ver que ela realmente parecia não saber do que eu estava falando. "Filha, eu estava dormindo, nem peguei no telefone hoje. Que ligação!" Na hora, puxei o registro no celular. Minha mão ainda estava tremendo. Abri o histórico. Nada. Nenhuma chamada recente. Nem recebida, nem feita, nem perdida. Nada. A última ligação da minha mãe tinha sido mais cedo, quando ela perguntou se eu queria que deixasse janta pronta. Mostrei para ela. "Mas me ligou, mãe. Eu ouvi tua voz." Ela ficou séria por um tempo. Depois colocou a mão no meu braço e disse que talvez eu tivesse confundido. Talvez alguém tivesse mexido no telefone dela, sem ela ver. Talvez fosse algum golpe, alguma ligação gravada, sei lá. Só que nada daquilo fazia sentido. A voz era dela. Era o jeito dela respirar. Era o medo dela. E aí, mesmo com a casa em silêncio e tudo trancado, mesmo com ela ali na minha frente, viva, inteira, eu não conseguia acalmar a sensação de que tinha alguma coisa errada. Fiquei andando pelos cômodos. Olhei janela por janela, confira a fechadura, luz, portão, até a parte do quintal. Tudo normal, nada fora do lugar, TV desligada, copos no mesmo lugar, chinelo onde ela tinha deixado antes de dormir. Nenhum sinal de qualquer tentativa de invasão. Quando voltei para a sala, ela estava sentada no sofá, me olhando com aquele olhar que mistura amor e preocupação. Disse que ia fazer um chá para mim, que eu devia ter me assustado com outra coisa.
algum barulho no campus, sei lá. Mas enquanto ela falava essas coisas, minha cabeça repetia a cena da ligação. Era como ouvir outra vez o mesmo choro, a mesma pressa, a mesma respiração cortada. Tentei dormir no meu quarto, mas não preguei o olho. A cada barulho leve de carro passando, eu sentia o coração bater mais forte. A casa parecia maior naquela noite, muito maior, e eu me sentia menor. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação ruim na boca do estômago. Fui na cozinha e minha mãe já estava fazendo café como se nada tivesse acontecido, sorrindo, cantando baixinho, e isso só me deixou mais nervosa, porque parecia que eu estava sendo a única a carregar aquele peso. Quando saí no portão para pegar uma coisa no carro, uma vizinha de frente me chamou. "Vocês estão bem lá?" Ela perguntou com um tom meio sem graça. Assenti, mas perguntei por quê. Ela olhou para os lados antes de falar, como se tivesse medo de alguém ouvir. "Ontem, tarde da noite, a gente viu um homem parado do lado de fora, na frente da casa de vocês. Ele ficou ali olhando, parado, por uns minutos. A gente até pensou em chamar, mas parecia que tu e tua mãe estavam acordadas, falando no telefone. Aí deixamos. A sensação que bateu foi de gelar a espinha inteira. Eu lembro de engolir seco, porque aquilo encaixava com tudo que aconteceu. Não era invenção da minha cabeça, não era paranoia. Alguém realmente esteve ali, e ela e o marido viram. Perguntei mais detalhes, tentando não parecer desesperada. Ela disse que o homem estava encostado no muro, meio virado para o portão, com as mãos no bolso. Não falaram nada porque viram luz passando pela janela e acharam que estava tudo normal. Isso me deu um choque tão forte que eu fiquei muda por alguns segundos. Lá dentro, minha mãe cantando como se nada tivesse acontecido. Aqui fora, a vizinha descrevendo exatamente o horário da ligação. E no meio disso tudo, o registro da chamada simplesmente inexistente. Mesmo assim, fiz de tudo para não demonstrar pânico. Agradeci, disse que estava tudo certo, mas ela insistiu. Qualquer coisa chama a gente. Eu passei o dia inteiro com a mente voltando para isso. Falei com minha mãe de novo, contei o que a vizinha disse e ela ficou quieta, como se não quisesse alimentar meu medo. Mas vi no olhar dela que aquilo mexeu. Ela até perguntou se eu queria que ela passasse a tarde na casa da minha tia. Mas negar fez parte da minha tentativa de manter alguma normalidade. E também porque eu sabia que, se ela saísse, eu ia ficar ainda mais encanada. Naquela noite, dormimos com as luzes da sala acesas. E eu deixei o celular no volume máximo, na mesa de cabeceira. Toda vez que o celular vibrava por qualquer motivo, notificação de grupo, mensagem da faculdade, eu sobressaltava. Era como se meu corpo inteiro tivesse condicionado a esperar outra ligação que, no fundo, eu rezava para não acontecer. No terceiro dia depois da ligação, decidi dar uma olhada no telefone da minha mãe. Ela deixou, tranquila, até riu dizendo: "Pode olhar, duvido que tenha alguma coisa estranha aí." Mas olhei tudo, histórico, gravações, apps, até calendário, nada. Nenhuma ligação enviada, nenhuma ligação recebida naquele horário. Nem do meu número, nem para mim, nem para ninguém. O telefone dela estava em modo avião durante a madrugada inteira, porque ela tinha ativado sem querer depois de ver um vídeo de receita, segundo ela. Aquela informação piorou tudo para mim. Se estava em modo avião, ela não tinha como ter me ligado, nenhuma chance. Zero. Era impossível. E ainda assim, eu ouvi a voz dela. Eu corri como se fosse uma emergência de verdade. Eu larguei tudo porque reconheci a mãe que me criou me chamando por socorro. Foram semanas muito pesadas. Voltei para a faculdade, mas estava distraída demais para aprender alguma coisa. Comecei a dormir no sofá da sala para ficar mais perto da porta. Minha mãe dizia que eu estava exagerando, que podia ter sido um golpe, alguém usando gravação de voz. Mas eu sabia que não era. Não tinha chiado. Não tinha atraso na fala. Não tinha aquele tom artificial.
Era ela. Era minha mãe. E o homem parado diante da nossa casa, essa parte foi o que selou tudo. Um tempo depois, conversando com outro vizinho mais velho, ele disse que já tinha visto um sujeito estranho circulando ali pelo bairro algumas vezes. Nunca fazendo nada diretamente, só passando devagar demais. Não era alguém conhecido. Não morava por ali. A polícia foi chamada por uma vizinha 2 ruas acima, uns dias depois da minha ocorrência, porque um homem tentou abrir o portão dela tarde da noite e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Não levaram nada, não arrombaram nada, só testaram o portão. Quando ela descreveu o cara, o sangue me gelou. Casaco escuro, mãos no bolso, cena silenciosa. A partir daí, criei toda uma rotina de segurança que virou parte da minha vida. Checar janelas, fechar cortinas antes de escurecer, trancar cadeado duplo, mandar mensagem para minha mãe sempre que saio e sempre que volto. Ela diz que isso vai passar, mas acho que certas coisas não passam. Elas só deixam a gente mais cuidadosa. De vez em quando o ambiente está bem quieto, especialmente perto do horário daquela ligação, sinto meu corpo inteiro entrar em alerta. Não é que eu espere outra chamada. É pior. Tenho medo de que o celular toque exatamente naquele horário de novo, com o mesmo choro preso, com a mesma voz pedindo ajuda. E a pior parte, pelo menos para mim, não é o mistério da ligação, não é o registro que nunca apareceu, não é o fato dela estar dormindo quando me ligou. Não é o modo avião, não é nem o homem parado do lado de fora, observando a casa por sabe-se lá quanto tempo. O que realmente me tira o sono até hoje é saber que, se eu não tivesse atendido, se eu tivesse deixado para retornar depois, se eu tivesse ignorado, achando que era engano, talvez eu nunca teria descoberto que alguém estava observando nossa casa naquela hora. E, sinceramente, não gosto nem de imaginar o que poderia ter acontecido se ele percebesse que ninguém estava alerta. Abrir mão dessa sensação é impossível. Carrego até hoje o barulho daquela ligação sem registro. Carrego a respiração dela no meu ouvido. Carrego a corrida no estacionamento. Carrego a imagem da minha mãe confusa, me olhando da porta, sem entender por que eu estava chorando sem parar. E carrego, principalmente, o fato de que algo ou alguém queria que eu soubesse que havia perigo, mesmo que a mensagem tenha chegado da forma mais impossível do mundo. Hoje, quando alguém me pergunta por que fico tão atenta a tudo, eu só sorrio e mudo de assunto. Porque tem coisas que não dá para explicar sem a pessoa achar que você está exagerando. Mas nesse canal aqui, acho que vocês entendem. Porque no fundo, o mais assustador não foi a chamada que não existiu, foi tudo que existia ao redor dela. Estava cansado demais naquele dia, daqueles que a gente sente o corpo pedindo trégua antes mesmo de chegar no hotel. A viagem tinha sido longa, calor danado, caminhão de entrega travando a rua perto da loja que eu visitei, cliente me segurando mais do que precisava. Quando finalmente cheguei no tal hotel barato da beira da rodovia, a única coisa que eu queria era me jogar na cama e apagar. Só que aquela noite acabou ficando marcada na minha vida de um jeito que eu nunca conseguia engolir direito. O quarto era simples, daqueles com cheiro de limpeza apressada e uma televisão antiga pendurada na parede. Deixei a luz do banheiro acesa, porque eu sempre faço isso quando estou fora de casa, e coloquei a TV no volume baixinho, só para ter algum som no fundo. Tirei o sapato com o pé mesmo, joguei a mochila para o canto e fui pegar uma garrafa d'água na geladeira do quarto. Até aí, tudo normal. Só que no segundo em que abri a porta, antes mesmo da luz interna acender, veio um gritinho abafado lá de dentro. Foi tão curto que na hora eu fiquei sem saber se tinha imaginado. Sabe quando a cabeça da gente parece que está pregando peça por causa do cansaço? Foi nisso que eu me agarrei. Balancei a cabeça, resmunguei alguma coisa tipo, tô ficando doido.
Peguei a água gelada e fechei a porta rápido, como se aquilo encerrasse a situação. E por um tempo até encerrou. Tomei banho, deitei, deixei a televisão passando qualquer coisa que eu nem cheguei a prestar atenção e dormi pesado. Acontece que o corpo descansa, mas a lembrança não. No dia seguinte, enquanto eu conversava com clientes, aquela sensação me voltava. Um som abafado, curto, quase como se alguém tivesse apertado um grito dentro da garganta. E não tinha como ser nada lógico. A geladeira era pequena, velha, mas não tinha motor fazendo barulho estranho, nada disso. Mesmo assim, botei na cabeça que era só estresse da viagem. Estava viajando muito naquele mês, dormindo mal, queimando estrada e tentando bater meta. Normal perder as estribeiras de vez em quando. Na segunda noite voltei para o mesmo quarto. Mesmo cheiro, mesmo barulho do ventilador de teto, mesma luz amarela do corredor entrando por baixo da porta. E de novo, depois do banho, fui até a geladeira para pegar água. Era quase um ritual automático, só que dessa vez o corpo já foi meio tenso, como se soubesse que alguma coisa estava errada mesmo sem eu admitir. A mão segurou a alça, puxou devagar e, antes de eu abrir por completo, veio um sussurro lá de dentro. Um sussurro tão claro que me gelou dos pés à cabeça. Não me abre, por favor. Assim, desse jeito, esse tamanho, uma voz baixinha, meio arranhada, como se estivesse falada por alguém que não conseguia respirar direito. Eu bati a porta na mesma hora. Abaixei a cabeça, segurei as duas mãos nos joelhos e fiquei com aquela respiração descompassada, tentando entender. Não dava para dizer que foi cansaço, não dava para dizer que foi ilusão. Era uma frase, com sentido, pedindo para eu não abrir. A mente tentava jogar para o lado racional. Talvez fosse algum barulho do motor misturado com minha imaginação. Talvez alguém no corredor. Talvez a televisão. Mas nada disso batia. A televisão estava desligada. O corredor estava silencioso. A geladeira... Bom, a geladeira nunca poderia ter dito aquilo. Eu devia ter descido para a recepção, mas tive medo de rir de mim mesmo depois. Medo de parecer que estava exagerando. Medo de fazer papel de besta. O que eu fiz? Tranquei a geladeira com uma toalha enrolada na alça, como se isso fizesse diferença. Deitei na cama e virei para o lado contrário dela, fingindo que não existia. Só que a mente não obedece. A gente tenta fugir, mas o pensamento teima. A noite inteira eu fiquei acordando a cada pouco tempo, ouvindo um eco que poderia até nem estar ali, mas que, para mim, parecia que estava rodando dentro da cabeça. Não me abre, por favor. Era impossível dormir direito. Quando amanheceu, desci para tomar café com uma cara de quem tinha lutado com o travesseiro. O gerente até comentou, brincando, que parecia que eu tinha levado susto. Quase aproveitei para falar, mas fiquei quieto. É complicado explicar um negócio desses sem achar que vão repensar sua sanidade. Trabalhei o dia inteiro com aquela sensação grudada no peito, aquela vontade de não voltar para o hotel. E quase não voltei. Só que eu já tinha pago 2 diárias, estava com a mala lá dentro e precisava descansar. Então subi de novo. 3ª noite. Abri a porta do quarto, deixei minhas coisas no chão e fiquei parado olhando para a geladeira, como se tivesse outra pessoa lá dentro me encarando. A luz amarela do teto deixava tudo meio pálido, meio sem vida. Tinha alguma coisa naquela estrutura branca que parecia maior do que era. Talvez fosse só meu medo amplificando tudo, mas juro que parecia que ela estava me esperando. Respirei fundo e tomei coragem. Dessa vez, não ia lidar sozinho. Desci e chamei o gerente, tentando explicar sem parecer completamente pirado. Ele riu no começo, claro. Disse que já ouviu de tudo naquele hotel, menos geladeira falando. Mas eu insisti, falei que não era brincadeira, que eu precisava que ele abrisse comigo. Acho que o tom da minha voz convenceu ele. Ou então, ele só queria encerrar logo a situação para eu parar de incomodar. Subimos os dois.
A cada passo no corredor, parecia que eu estava indo para algum tipo de julgamento. Abri a porta do quarto e apontei para a geladeira, respirando fundo como se fosse meter a mão numa cobra. Ele abriu. E o barulho que saiu, antes mesmo da porta bater no limite, não foi voz, não foi grito. Foi um estalo de gelo quebrando por dentro, como se estivesse prendendo alguma coisa há muito tempo. A prateleira interna estava coberta por uma camada de gelo tão grossa que parecia ter anos ali dentro. Não era aquele gelo fofinho de freezer mal regulado, não. Era um bloco duro, denso, cheio de rachaduras finas. E o pior, tinha marcas de unhas, 5 arranhões paralelos, fundos, longos, do tipo que só mão humana faz quando tenta sair de algum lugar. Aquilo me travou. O gerente também empalideceu na hora. Ele passou a mão no rosto, deu um passo para trás e ficou apenas olhando como se o cérebro dele tivesse apanhado. Eu só lembro de ter dado um passo para trás também, encostado na parede, suando frio mesmo com o ar ligado. As marcas não eram pequenas nem discretas, eram profundas, largas e estavam todas apontando para a borda da porta, como se alguém tivesse tentando abrir. A sensação que aquilo me deu foi tão forte que eu não consegui nem falar. Não foi susto comum desses de pegar no tranco. Foi um tipo de medo que mexe com a alma, com a parte que a gente protege sem nem perceber. O gerente fechou a porta bem devagar, trancou a chave e levou consigo. Disse que ia tomar providência, que aquilo não podia ser normal, que alguém devia ter mexido, que iam checar. Mas o rosto dele dizia outra coisa. Ele sabia que não tinha nada ali que se explicasse com manutenção. Eu desci para o saguão sem olhar para trás. Sentei num sofá e fiquei segurando minha mochila como se fosse salvar alguma coisa. Acabei indo embora naquela mesma noite, sem esperar amanhecer. Peguei estrada, mesmo cansado, porque qualquer outro lugar parecia mais seguro do que aquele quarto. Nas semanas que passaram, tentei esquecer. Guilherme do escritório até brincou dizendo que eu estava precisando tirar férias, que minha cabeça estava cheia demais. Fingi que era isso mesmo, mas lá no fundo, eu sabia que aquela experiência tinha sido real. Sabia que nenhuma explicação comum encaixava. E sempre que o sono começava a pesar à noite, vinha aquele eco, aquela voz fina, apertada. Não me abre, por favor. 2 meses depois, passei pela mesma rodovia. Era noite, chuva fina, farol refletindo na pista molhada. Quando cheguei perto do retorno onde ficava o hotel, olhei para o lado por costume. Porta fechada, portão trancado, placa de aluguel pendurada, nenhum carro parado, nenhuma luz na recepção. Fechado, como se nunca tivesse funcionado, como se tivessem arrancado a história inteira dali, varrido do mapa qualquer lembrança. Até tentei perguntar para uma senhora do comércio ao lado, mas ela só disse que o dono resolveu largar tudo de repente. Não explicou nada, nem parecia querer conversar. E aquela geladeira, aquele bloco de gelo com unhas, ficou guardado na minha mente como se eu tivesse visto uma coisa que ninguém devia ver. Como se tivesse chegado atrasado para entender o que estava acontecendo e cedo demais para esquecer. Às vezes, quando viajo sozinho e me hospedam em hotel simples, fico olhando para a geladeira com a porta fechada, esperando não ouvir nada. Não gosto nem de botar água lá dentro. Aprendi a evitar. O que eu ouvi naquela primeira noite até dava para empurrar para debaixo do tapete. Um gritinho abafado, podia ser motor velho. Mas a segunda, e o sussurro, e o gelo arranhado. Tem coisa na vida da gente que não vem para ensinar nada, não vem para dar lição. Vem só para mostrar que existe algo muito maior, muito mais estranho, muito mais escondido do que a gente imagina. Aquele pedido baixinho ainda volta de vez em quando, principalmente quando abro a porta da geladeira lá de casa e o som faz aquele estalo. Dá um aperto leve na nuca, uma lembrança que arrepia por dentro. Não sei o que ou quem estava lá. Só sei que estava pedindo para não ser tirado.
E que por algum motivo que eu nunca vou saber, escolheram aquele quarto, aquela geladeira, aquela hora da noite, e escolheram que fosse eu a ouvir. Hoje, quando alguém me pergunta qual foi o pior hotel em que já fiquei, eu sempre digo que tem um que nem existe mais. E quando perguntam por quê, eu só solto um meio sorriso e digo que foi por causa da geladeira. Falo leve, tentando brincar, porque se eu falar do jeito que realmente foi, acho que a pessoa não acredita. Ou acredita até demais. O tempo passa, mas aquela sensação não desgruda. A de que tinha alguma coisa ali dentro que não queria ser encontrada. Algo que, por pouco, a gente não libertou. Algo que congelou tentando sair. E ainda bem que ficou lá, porque eu não sei o que teria acontecido se aquela porta tivesse aberto inteira naquela noite. O plantão daquela noite parecia igual a todos os outros. Eu já tinha passado das 11, o saguão estava silencioso. Só o barulho do ar-condicionado antigo lutando para dar conta do calor úmido do litoral. Era baixa temporada, pouca gente hospedada, e o hotel estava com mais da metade dos quartos fechados para manutenção. Eu trabalhava ali há tempo suficiente para saber exatamente quais corredores ficavam vazios, quais alas a gente não usava mais e quais portas nem deviam ser abertas. O problema começou quando o sistema acusou uma reserva de última hora. Não era comum, mas também não era impossível. Às vezes aparecia alguém de viagem, cansado, sem reserva, querendo só um lugar para dormir. O computador mostrou o quarto disponível, tudo normal. Eu conferi 2 vezes. O número estava lá, liberado, limpo, sem observação nenhuma. Estranhei um pouco porque aquela ala costumava ficar fechada, mas o sistema não mente. Pelo menos era o que eu acreditava. O hóspede chegou pouco depois. Um homem sozinho, uns 40 e poucos anos. Cara de quem vinha dirigindo fazia horas. Falava pouco, educado, daqueles que só querem pegar a chave e subir. Entreguei o cartão, expliquei o caminho e fiquei ali, vendo ele sumir pelo corredor comprido, o som da mala de rodinhas ecoando no piso frio. Uns 40 minutos depois, o telefone da recepção tocou. Era ele. A voz vinha baixa, meio travada. Perguntou se tinha alguém autorizado a entrar no quarto dele. Eu respondi que não. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse que tinha a sensação de que alguém estava sentado no sofá, dentro do quarto, toda vez que ele saía do banheiro. Não era alguém que se mexia, nem falava, só estava ali, sentado. Achei que fosse nervosismo, hotel vazio, cidade quieta, cansaço. Acontece. Perguntei se ele queria trocar de quarto. Ele hesitou, disse que preferia tentar dormir, mas pediu para eu ficar atento às câmeras. Prometi que sim. Assim que desliguei, puxei as imagens do corredor. O monitor mostrava exatamente o que eu esperava. Ele entrando sozinho, andando até a porta, abrindo, entrando. Nenhuma outra presença, nenhum movimento estranho. Minutos depois, o telefone tocou de novo. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase cochichando. Disse que tinha saído do quarto para pegar gelo no corredor e quando voltou, a sensação tinha voltado. Não viu ninguém, mas sentiu como se alguém estivesse sentado no sofá, olhando para a parede. Disse que não era medo, era uma certeza estranha. Tentei manter a calma. Disse que ia subir até lá. O elevador demorou mais do que o normal. Enquanto subia, tive aquela impressão incômoda de que o ar estava mais pesado, como se o prédio respirasse devagar demais. Quando cheguei ao andar, o corredor estava vazio. As luzes estavam acesas, mas havia algo diferente no ambiente, uma pressão estranha no peito, como se o lugar estivesse esperando alguma coisa acontecer. Bati na porta. Ele abriu quase na mesma hora. O quarto estava exatamente como deveria estar. Cama arrumada, luz acesa, ar ligado. Nenhum sinal de bagunça.
Caminhei até o sofá. Nada. Sentei um pouco, levantei, olhei embaixo, atrás da cortina. Nada. O hóspede ficou parado, meio encolhido, me observando. Disse que não queria trocar de quarto, só queria entender por que tinha aquela sensação tão forte. Fiquei ali mais uns minutos, conversando, tentando quebrar o clima. Aos poucos, ele pareceu se acalmar. Quando voltei para a recepção, resolvi rever as câmeras de novo. Passei o vídeo com calma, minuto por minuto. Foi aí que notei algo que me gelou. No exato momento em que o hóspede dizia sentir alguém sentado no sofá, a imagem da câmera dava uma leve distorcida. Não era falha de sinal. Era como se a imagem tremesse bem no canto da sala, exatamente onde ficava o sofá. Durava menos de um segundo, mas se repetia sempre no mesmo ponto. Fui até o livro de ocorrências. Folheei por curiosidade. Encontrei um registro antigo, de meses antes, feito por um gerente que já não trabalhava mais lá. Falava sobre um problema estrutural naquele quarto, uma trinca no teto, acima da sala, que havia aumentado depois de uma chuva forte. O quarto tinha sido interditado temporariamente por risco de queda de reboco. A manutenção havia feito um reparo provisório, mas a recomendação era manter o quarto fechado até a avaliação completa da estrutura. Aquilo nunca foi totalmente regularizado. Com o tempo, alguém simplesmente liberou o quarto de novo. O que me gelou não foi isso, foi ler o comentário final do relatório. Barulhos estranhos durante a madrugada, sensação de peso no ambiente. Funcionários relataram a impressão de que havia alguém sentado na sala, mesmo com o quarto vazio. Voltei o olhar para as câmeras. O quarto estava vazio. Mas por um segundo, juro que tive a impressão de que o sofá afundava levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Desci até o quarto outra vez. Bati na porta. O hóspede atendeu rápido demais, como se estivesse esperando. Disse que queria ir embora, que não conseguia mais ficar ali. Nem reclamou de dinheiro, nem pediu desconto. Só queria sair. Ajudei a descer com a mala. Enquanto ele se afastava, olhou para mim e disse uma frase que até hoje me incomoda. Não era uma pessoa, era um peso. Naquela mesma noite, fechei o quarto no sistema. Coloquei como indisponível. Escrevi uma observação curta. Manter fechado até nova avaliação estrutural. 2 semanas depois, durante uma chuva forte, parte do teto cedeu exatamente sobre o sofá. Não caiu ninguém. Não houve feridos. Mas quando vi o buraco aberto, do tamanho de um corpo sentado, tive certeza de uma coisa. Aquilo não estava ali para assustar ninguém. Estava tentando avisar. Desde então, aquele quarto nunca mais foi liberado. E sempre que passo pelo corredor, mesmo com as luzes acesas, tenho a sensação de que alguém ainda está sentado ali, esperando que alguém perceba antes que seja tarde demais. Aquela rua sempre me deu uma sensação estranha, mas nunca pensei que fosse chegar naquele ponto. Não era medo, sabe? Era mais um aperto quieto, daqueles que você sente sem saber explicar. Eu trabalhava como caixa num mercado pequeno, desses de bairro, e todo dia fazia o mesmo caminho de volta para casa. Sempre o mesmo. Rua sem saída, obra parada, tapume velho, terra batida, pouca luz. Um atalho que economizava quase 15 minutos e que até então nunca tinha me dado problema nenhum. Naquela noite eu saí um pouco mais tarde. O mercado tinha fechado quase meia-noite e a rua já estava vazia. O ar estava pesado, abafado, aquele silêncio que parece que fica pressionando os ouvidos. Eu vinha andando com a mochila nas costas, fone num ouvido só, quando vi algo diferente perto da obra. No começo achei que era um saco de lixo ou um monte de roupa jogada. Só que aquilo se mexeu. Era uma menina. Devia ter uns 12 anos, talvez menos. Magrinha, pele muito clara, cabelo escuro grudado no rosto.
e o corpo todo sujo de terra, principalmente da cintura para baixo. Ela estava descalça de um pé. No outro, segurava um tênis sujo, como se tivesse arrancado do próprio pé. Ela não chorava, não pedia ajuda, não falava nada, só me olhava. Eu parei na hora. Meu coração deu um tranco daqueles que fazem o corpo inteiro gelar. Pensei que podia ser alguma criança perdida, alguém machucada. Dei 2 passos na direção dela e falei, meio sem saber como: "Ei, tá tudo bem?" Ela não respondeu. Só levantou o braço devagar e apontou para trás de mim. Foi um gesto lento, estranho, quase ensaiado. Eu virei o corpo no impulso, esperando ver algum adulto, talvez alguém chamando por ela, mas não tinha ninguém. Só a rua vazia, o barro remexido da obra e o poste piscando. Quando virei de novo, ela não estava mais lá. Sumiu. Fiquei parado uns bons segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não ouvi passo, não ouvi nada. Só o barulho distante de um cachorro latindo e o vento batendo na lona da obra. Fui embora rápido naquela noite. Não corri, mas também não olhei para trás. No dia seguinte, achei que tinha sido coisa da minha cabeça. Cansaço, medo, imaginação. Só que, quando passei de novo pelo mesmo trecho, vi marcas no chão. 3 pegadas pequenas, fundas na terra úmida, como se alguém tivesse ficado ali parado por um tempo e nenhuma pegada indo embora. Aquilo me deu um arrepio que subiu da nuca até o couro cabeludo. A partir daí, comecei a evitar o caminho. Dava uma volta maior, chegava mais tarde em casa, mas evitava passar ali. Só que 3 dias depois, eu me atrasei no trabalho e não tinha outra opção. Quando cheguei perto da rua, o ar parecia mais pesado. Não tinha vento nenhum, nem barulho, nem carro passando. E lá estava ela de novo, no mesmo ponto, na mesma posição, só que dessa vez o tênis não estava na mão. Ela estava usando um tênis velho, sujo de barro seco, com o cadarço frouxo. O outro pé continuava descalço. Ela levantou o rosto devagar e dessa vez me olhou nos olhos. O olhar não era de criança. Era vazio, cansado, antigo, como se tivesse visto coisa demais. E então ela fez a única coisa que me fez congelar. Apontou de novo, mas não para trás de mim. Apontou para o chão, exatamente para o lugar onde eu estava pisando. Senti um frio subir pelas pernas, olhei para baixo e vi marcas no barro, bem ali, ao redor dos meus pés. Não eram minhas, eram pequenas, afundadas, como se alguém tivesse ficado ali por muito tempo, se mexendo, tentando sair. Quando levantei o rosto de novo, ela já tinha sumido. Naquela noite, cheguei em casa tremendo. Tranquei tudo. Não dormi direito. Passei horas sentado na cama, pensando no que tinha visto. No dia seguinte, resolvi comentar no mercado. Falei com um colega mais velho que mora no bairro há décadas. Quando descrevi a menina, o rosto dele mudou. Ele não disse nada por alguns segundos. Só me olhou sério. Depois falou baixo, quase sussurrando. Aquela obra ali não devia nem ter começado. Contou que anos antes, durante uma escavação clandestina, tinham encontrado restos humanos. Uma adolescente desaparecida. O caso nunca foi para frente. Disseram que ela tinha fugido de casa. Mas o corpo, ninguém achou inteiro. Perguntei o nome, ele respondeu. E meu estômago virou. Era o mesmo nome que aparecia numa notícia antiga que eu fui procurar naquela noite. Uma matéria curta, esquecida no site de um jornal local. A foto era embaçada, mas dava para ver uma menina magra, de cabelo escuro, usando um tênis muito parecido com o que eu tinha visto. Na legenda, dizia que ela foi vista pela última vez indo para a escola. Nunca voltou. O detalhe que me gelou por dentro veio no final da matéria. A obra onde o corpo teria sido encontrado foi interrompida por falta de verba e parte do terreno ficou abandonada. Exatamente onde eu passava todos os dias.
Na foto da perícia, o tênis aparecia parcialmente coberto de terra. O mesmo tênis. Depois disso, parei de passar por ali. Mudei meu caminho, mesmo que demorasse mais. Mas por algumas semanas, eu ainda sentia algo estranho quando chegava perto daquela rua. Uma sensação de estar sendo observado. Até que, numa madrugada, voltando mais tarde que o normal, eu vi uma coisa que me fez gelar por dentro. De longe, sob a luz fraca do poste, vi uma silhueta parada no meio da rua. Pequena, magra. Não cheguei perto, mas reconheci o jeito de ficar parada. O mesmo corpo imóvel, a mesma posição. E no chão, bem onde ela estava, dava para ver marcas recentes no barro, como se alguém tivesse acabado de cavar alguma coisa. Desde aquele dia, nunca mais passei por ali, nem de dia. Às vezes, quando fecho o caixa do mercado e fico sozinho, tenho a sensação de que alguém me observa do outro lado da porta de vidro. E por alguns segundos, eu quase consigo ver, refletido no vidro, um par de pés sujos de terra parados atrás de mim, sempre no mesmo lugar, sempre esperando.